importante. Mas então, o que nós estudamos em biologia? Para sabermos isso, a gente precisa entender um pouco de onde vem essa palavra. E essa palavra, a palavra biologia, vem de duas palavras, vida, né? Bio significa vida, e a palavra logos, que significa estudo, conhecimento. Então, ao pé da letra, a biologia vai ter o conhecimento, vai ter o estudo sobre os seres vivos, tá? E aos poucos vocês vão ver que a gente vai ver conteúdos que foram vistos por vocês na disciplina de ciências, né, o ano passado, em anos anteriores, só que a gente vai ver esses conteúdos de forma bem mais aprofundada. E principalmente a gente não vai estudar tudo que vocês viram em ciências, mas apenas o que tem a ver com seres vivos, tá? Lembrando que em ciências vocês estudam, por exemplo, sistema solar, universo, isso a gente não vai ver mais, mas as partes que tem a ver com os seres vivos. Desde o átomo, né, que é a menor unidade que compõe tudo que existe, né, tudo que é formado por matéria, eu já falei sobre isso ano passado para alguns de vocês, passando por todos esses níveis de organização até chegar aqui na biosfera, que são as partes do nosso planeta que tem seres vivos, tá? Então, a gente vai estudar a célula, por exemplo, vai estudar os sistemas, tá? Alguns de vocês eu acho que já estudaram isso em anos anteriores. E vai estudar essa partezinha aqui que a gente vê em ecologia, que é as populações, a comunidade, o ecossistema. E é claro, em biologia também é bem importante estudar o meio ambiente. Apesar que o meio ambiente em si não tem vida, né? Mas ele é fundamental para a existência dos seres vivos. Então, é isso que a gente estuda em biologia. E agora, nessa primeira aula, a gente vai estudar sobre um ser vivo que tem causado bastante, né? Que é esse aqui. Vocês já devem saber, tá cansado de saber que isso é o novo coronavírus. Então, nós vamos começar estudando sobre esse vírus tão terrível. Então, gente, aqui temos uma representação do novo coronavírus. O nome desse vírus é SARS-CoV-2, porque esse SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Severa, tá? No inglês, por isso que tá meio que invertido a sigla. CO de corona, V de vírus, e 2 porque é a segunda versão desse mesmo vírus. Já existiu o SARS-CoV, né? Tipo SARS-CoV-1. Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando como que seria esse vírus. Claro que não dá para ver assim, isso é um desenho criado. E aqui um esquema mostrando o que é que tem o coronavírus. Como vocês podem ver aqui, esses espinhos que ele tem recebem o nome de proteína spike, também pode ser chamado de proteína S, e eles são muito importantes para a infecção do coronavírus. Lembrando que o coronavírus, como todos os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam infectar células para poderem sobreviver e se reproduzir. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma célula humana, né? E aqui o vírus chegando nela e infectando ela, que é a palavra infecção. Então, o que é que vai acontecer? Essa proteína spike, ela vai se grudar com essa proteína que existe nas nossas células, não em todas as células do nosso corpo, mas em apenas algumas partes, que é esse 2 ou esse 2. E aí sim o vírus vai encostar e vai colocar seu material genético dentro. E aí esse material se reproduz e forma várias cópias do vírus, né? E aí chega um ponto que essas cópias saem da célula e vão infectar novas células, né? Isso causa doença, né? Que acaba destruindo muitas células e causando inflamação e todo problema, toda infecção. Lembrando que essa proteína, né, que é o ACE2, que é o receptor para SARS-CoV-2, ela não está presente em todas as células do nosso corpo, mas está em vários sistemas, como o respiratório, o gastrointestinal, o renal e o cardiovascular. Por isso que a gente vai ter sintomas, quem tem Covid-19, né, nesse momento, inclusive, eu estou com Covid-19, a pessoa tende a ter sintomas nesses sistemas, né? Sintomas respiratórios, diarreia, né? Que ele pode infectar as células do intestino, renal, mas isso é principalmente preocupante para pessoas que têm insuficiência renal ou algum problema renal mais sério. E cardiovascular, porque ele também pode infectar as células do coração, por isso que é perigoso também
para pessoas que têm pressão alta ou têm algum tipo de problema, uma cardiopatia, né? Algum problema no coração. E um dado interessante é que geralmente essa infecção pelo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ela é mais branda em crianças e não se sabe de certeza ainda qual o motivo, mas a hipótese é que é porque as crianças ou têm menos essa proteína ACE2, que é fundamental para ocorrer a infecção, tem quantidade menor no corpo, ou porque ela não funciona tão bem ainda. Até existe, mas não funciona tão bem, então não se sabe bem ainda. Mas a provável explicação para as crianças terem essa doença de forma mais leve, mais calma, assim, com menos sintomas graves, é porque as crianças teriam essa proteína funcionando de forma menos efetiva ou então em quantidade menor no corpo delas. Então, gente, agora indo para os coronavírus como um todo, vão ser vírus que causam doença respiratória de gravidade variável, que vai desde o resfriado comum à pneumonia fatal, né, que pode levar a pessoa a óbito. Mas o que muita gente não sabe é que existe vários tipos de coronavírus. É um tipo um grupo de vírus que já existe há bastante tempo, né? Os coronavírus. E 7 desses coronavírus causam doenças em seres humanos. 4 desses 7 tipos que podem causar doenças em seres humanos, no entanto, vão causar resfriados comuns, então são doenças leves, não são perigosas. E provavelmente muitos de vocês, inclusive, já devem ter tido alguns desses coronavírus, desses 4 tipos aí, que são mais simples. O problema são esses 3 aqui, que está destacado em vermelho. O SARS-CoV-2, o SARS-CoV e o MERS-CoV, né? Vendo que os coronavírus, sempre o nome do vírus termina em CoV, né? Que significa justamente que é da família dos coronavírus. Aí o SARS-CoV-2 é esse que causa a Covid-19. Temos o SARS-CoV, que foi o primeiro tipo, né? Que causou a síndrome respiratória aguda grave, que ocorreu em 2003 na China, mas que foi controlada porque essa primeira versão ela era meio grave, que nem essa de agora, mas ela era menos contagiosa. Então conseguiram impedir que essa epidemia que ocorreu na época virasse uma pandemia, como virou dessa vez. E o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que também causa sintomas parecidos, e ocorreu em países do Oriente Médio em 2012. Então, gente, falando agora um pouco sobre a pelo ar, né, através do ar, ou quando alguém espirra, tosse, através do catarro também, ou gotículas de saliva se alguém fala alto ou perto de você e libera gotas de saliva, então você pode ser contaminado dessas formas, tá? Mas também por contato, né, como está sendo representado aqui, seja direto, como quando você toca na mão de alguém doente, ou então quando você abraça ou beija alguém doente, ou contato indireto, quando você pega em um objeto que alguém doente pegou, né, então você pode estar adquirindo a Covid-19 também por contato indireto, então é importante lavar maçanetas, evitar pegar em corrimão de escada, porque alguém doente pode ter pegado nesses lugares. Oi, gente, aqui então mais dicas de como se proteger da Covid-19, né? Mantenha então a distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando, ou de qualquer pessoa desconhecida. É importante a gente manter esse distanciamento. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Isso também ajuda bastante, né? Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Isso porque a gente pode ter tocado, por exemplo, num objeto, numa maçaneta, em algo que estava contaminado, e aí acabar levando esse coronavírus para os olhos, nariz e boca, que é justamente nessas partes que o vírus consegue entrar no nosso corpo, né? E aí infectar nossas células. Evitar também abraços, beijos e apertos de mão é bem importante. Claro, evitar aglomerações, nossa, isso é super importante, né? E manter os ambientes limpos e bem ventilados.
Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienizar com álcool em gel 70%. Esse 70% é importante que seja 70%, né? Que a gente tem nos mercados fácil o álcool 40%, é perto de 40%, mas esse não é tão efetivo. É importante que seja o álcool 70%. Higienizar com frequência celular e não compartilhar objetos de uso pessoal. E se tiver doente, evitar contato físico com outras pessoas. É claro, se a gente está doente, a gente não quer que outras pessoas peguem essa doença, né? Eles vão ser responsáveis. Dormir bem, né? Se estiver doente, ter uma alimentação saudável. Aqui não falou beber água é muito importante. E diz também faça atividade física, mas isso aqui tem que ser bem moderado, porque é bem importante o repouso para quem está doente de Covid-19, né? E se puder, claro que é o ideal, fique em casa, não saia de casa. Aqui mais uma dica de como se proteger do coronavírus ao entrar em casa. Primeiro, não tocar em nada antes de se higienizar, porque você pode estar com coronavírus na mão, né? Então, você precisa se higienizar. E como você vai se higienizar? Uma coisa muito importante é tirar logo os sapatos, né? Porque pode ter partículas no solado do sapato ou em cima do sapato. Deixar bolsas, carteiras em uma caixa na entrada, claro que dentro de casa, né, para não ser roubado, mas tentar não entrar em casa mesmo, né, com essas coisas, pelo menos antes de jogar um alquinho, passar um álcool spray, alguma coisa assim, ou deixar um tempo no sol, alguma coisa assim que possa matar o vírus. Lavar as mãos, uma das primeiras coisas que é importantíssimo de fazer. Se possível, isso é bem importante também, tirar as roupas e já colocar isolado para lavar, né? E tomar um banho. E higienizar as maçanetas com frequência, isso também é bem importante. Bem, gente, outra dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, é não espalhar fake news. A gente ter esse cuidado para não estar espalhando fake news. Isso foi um problema, está sendo um problema tão grande nessa pandemia que o Ministério da Saúde precisou criar um selo. Esse selo aqui, né, dizendo o que é fake news, para informar o que é verdade, o que é mentira, né? E essas informações estão nesse site aqui, o www.saude.gov.br/fake news, além de uma linha de WhatsApp com esse número, onde é possível dizer se você acha que está recebendo fake news ou então saber o que é mentira e o que é verdade. Essa fake news, por exemplo, diz que o então ex-ministro, né, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu para compartilhar um áudio com todo mundo, dizendo que era a semana importante para vencer o coronavírus, seria esse áudio, só que esse áudio não era do ministro de Saúde, do Mandetta, não era dele, tá? Ele não usa esse tipo de mídia para mandar mensagens, enfim, e ele esclareceu, isso era falso. Outra fake news muito séria que essa eu recebi no meu celular, recebi de vários jeitos, com informações parecidas, foi sobre o pH dos alimentos, o que é uma fake news, um absurdo. Eu até ri muito quando eu recebi essa fake news, porque ela é um verdadeiro assassinato à biologia. Quem entender um pouquinho de biologia vê de cara o quão absurda é essa fake news, porque não faz sentido nenhum, tá? Primeiro, que ela diz assim: o Covid-19 é imune a organismos com pH maior que 5,5. Isso não faz sentido nenhum. Quem tem que ter imunidade são as pessoas ao coronavírus, e não o coronavírus ou a Covid às pessoas. Então, está ao contrário, né? Então, o que eles queriam dizer é que a pessoa com pH maior que 5,5 são imunes à Covid-19, o que também é um absurdo. Mesmo que ele tivesse colocado da forma... tivesse escrito da forma correta, isso não faz sentido nenhum. Por quê? Porque todo mundo tem pH maior que 5,5, tem um corpo com pH maior que isso. Então, logo, se essa informação fosse verdade, ninguém ia ter coronavírus, porque o pH das pessoas gira em torno de 7,4, que é maior do que 5,5. Então, se isso fosse verdade, ninguém teria coronavírus. Na mesma fake news, também diz que precisamos consumir mais alimentos com pH alcalino, né? Mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH para combater o vírus. Só que não existem estudos que comprovem que esses alimentos alcalinos possam melhorar nossa imunidade, né? Então, para afirmar isso, é necessário que sejam feitos estudos para saber se essa informação procede ou não.
Mas o que se sabe, de certa forma, é que o consumo de frutas e verduras, realmente, independente se eles são alcalinos ou ácidos, tá? Então, não tem a ver com pH, mas o consumo de frutas e verduras, de fato, ajuda a imunidade, né? Não por causa do pH dessas frutas, dessas verduras, mas porque eles vão conter, então, diversos tipos de vitaminas. E as vitaminas, essas sim, vão fortalecer, vão ajudar a melhorar a imunidade, né, das pessoas. E aqui, gente, a gente tem o slide mais absurdo, né? Que a gente tem de fato os valores do pH, os supostos valores de pH que são dados na mensagem, que foi o que fez eu rir mais, porque são muito absurdos, né? E para vocês verem o quanto são absurdos, aqui a gente tem uma escala de pH de verdade, né? E vai de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é alguma coisa. E quanto mais próximo de 14, mais básico ou alcalino, que eles chamam de alcalino, que também tá certo, é esse alimento, tá? Ou alguma coisa. Aqui é o valor do pH que foi mostrado aqui nos alimentos dessa fake news, tá? Então, vocês veem, eles estão todos aqui acima de 7, tá? Por exemplo, o limão tá perto de 10, o abacaxi tá perto de 12, 13, enfim. E aqui é o valor real, pH real desses mesmos alimentos, que são os que diz na mensagem, tá? Se você vê o limão, por exemplo, o pH dele é 2, tá? Aqui, segundo a mensagem, é quase 10, é 9,9. O abacaxi é 12, aqui, por exemplo, é entre 3 e 4, tá vendo? E o mais absurdo de todos, que fez eu rir mais, foi o valor do pH do abacate, que excede a escala de pH, ou seja, não existe nada que excede isso. Se isso fosse verdade, né, nem existe, mas se fosse verdade, seria pior comer abacate do que tomar soda cáustica, que é uma coisa que tem um pH bem forte, bem próximo de 14, tá? Então seria pior até, seria mais corrosivo comer abacate do que comer soda cáustica. Então, gente, como serão as nossas aulas, né, nesse ano de pandemia, ou pelo menos nesse início de ano, até que a gente possa começar o ensino híbrido, né? Então, inicialmente a gente vai ter aulas com explicação do conteúdo usando o Google Meet. Então, eu vou entrar lá, vou mandar o link para vocês e vocês vão entrar e eu vou explicar o conteúdo para vocês. Algumas vezes vai ser através de aulas do YouTube, tá certo? Outras vezes também, se houver necessidade, além da aula com a minha explicação pelo Google Meet, vai ter um videozinho, mas nesse caso seria um vídeo curto do YouTube que sirva para reforçar o aprendizado, tá? E depois disso, depois que eu der a aula para vocês, ou vocês virem o vídeo no YouTube, depois que der um tempinho, aí eu vou mandar uma lista de frequência no WhatsApp, no grupo de vocês do WhatsApp. Então, vocês vão entrar, vai ter o link lá, vocês vão entrar, vão colocar o nome completo, vão marcar a turma de vocês, tem uma parte que vocês vão ver qual é a turma e vão marcar. E se tiver atividades, vai ser atividade de múltipla escolha. Aí vocês marcam as respostas corretas, né? Ou se eu pedir a errada, tá certo? Depende da questão. De toda forma, assim que vocês enviarem, vocês já vão ver tipo o gabarito e para ver o que é que vocês erraram, o que é que acertaram. E essa lista de frequência vai ser muito importante mesmo, porque esse ano poderá ser reprovado por falta, né? No caso, é considerado um abandono escolar se vocês não tiverem presentes. Então, através dessa lista de frequência, é que eu vou colocar a frequência de vocês no sistema, no saber. E aí, caso o aluno não compareça de nenhuma forma, ele é considerado abandono escolar, tá certo? Então, por isso que é tão importante vocês devolverem a lista de frequência, que vai ser utilizada, então, para preencher a frequência no sistema. Além do mais, eu vou contar isso como visto. Uma boa parte da nota de vocês vai ser com base nessa devolução da lista de frequência / atividade, tá certo? Então, vocês já eu já vou ter um retorno de ver como vocês entenderam, se vocês saíram bem, e ao mesmo tempo vai contar como nota para vocês essa devolução. Lembrando que logo após essa aula que vocês estão assistindo agora, vocês entrem lá no grupo de vocês que tem a lista de frequência dessa aula com uma diagnose, tá? É mais relacionada ao coronavírus, mais para saber
Não é valendo nota em si, é mais para saber o que é que vocês acham, o que é que vocês estão entendendo, o que é que vocês esperam desse ano, tá? A partir da próxima semana é que a gente vai começar mesmo a ir avaliando como que vocês estão entendendo os conteúdos, tá? Mas não deixem de assinar, porque é muito importante a frequência de vocês. Vocês vão ver que é bem simples. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar através do meu WhatsApp privado. Boa semana para vocês. Não esqueçam de assinar a lista. Tchau, tchau. Tudo de melhor.